Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 2. Divindade e serviço divino. Verso 27. Aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância adoram os antepassados, outros seres vivos e os semideuses encarregados das atividades cósmicas, pois não são motivados por um desejo de ser materialmente beneficiados com mulheres, riquezas, poder e progênie. Repetindo. Verso 27. Aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância adoram os antepassados, outros seres vivos e semideuses encarregados das atividades cósmicas, pois são motivados por um desejo de ser materialmente beneficiados com mulheres, riquezas, poder e progênie. Vamos tentar colocar o verso na tela. Só um minutinho, por favor. Debbie, você está na sala? Sim, estou na sala. Por favor. Olha, a gente não tem... Debbie, sempre que você entrar na sala, querida, já pode compartilhar o verso na tela, tá? Eu não consigo fazer isso. Sim, eu conseguiria, mas preciso de uma estratégia aí para fazer isso. Vamos levar esse assunto para a pauta da reunião, para ver como que a gente pode resolver esse assunto do compartilhamento do verso na tela, para as pessoas acompanharem a dinâmica do verso em si, tá? Hoje, vamos deixar assim sem mesmo, tá? Mas vamos ver como a gente consegue resolver isso daí lá na reunião. Vamos montar uma estratégia para isso já ficar resolvido, para a gente poder otimizar o nosso tempo aqui, tá bom? Tá bom. Aumenta, por favor. Você pode ler o sânscrito, David, por favor? Sim, posso. Om Rajastama Prakritaya Samasita Bhajanti Vai Pitrir Bhuta Prajeshadin Shriyat Sadvarya Prajet Sava. Muito bem. Agora, coloca, por favor, a tradução, por gentileza. Muito obrigado. Viu? Gabriela, por gentileza, você pode novamente falar a tradução? Pode deixar o verso disponível, tá bem, David? Sim. Verso 27. Aqueles que são nos modos da paixão e da ignorância adoram os antepassados, outros seres vivos e os semideuses encarregados das atividades cósmicas, pois são motivados por um desejo de ser materialmente beneficiados com mulheres, riquezas, poder e progênie. Om Magyana Timirasya Giranjana Shalakaya Chakshurum Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Nós temos nesse verso aí, seria o equivalente de uma arqueologia, né? Seria um processo de uma definição arqueológica, numa metáfora, né? Porque o que os arqueólogos fazem? Eles vão pegando a interface, né, dos diferentes períodos históricos, e com isso eles vão conseguindo definir o que aconteceu naquele momento na história da Terra, enfim, naquela história, aquele povo específico, remontando o quebra-cabeça, né? São detetives do tempo, os arqueólogos. Então, eles fazem a descrição do processo histórico baseado nas evidências que eles observam. Esse verso faz a mesma coisa, só que do ponto de vista do desenvolvimento
sócio-psicológico dos seres humanos, né? Sócio por quê? Porque eles se agremiam em grupos, então eles criam contratos sociais. Esses contratos sociais de convivência envolvem uma área que é a metafísica, que é o processo intuitivo da busca do sentido da existência, tal, etc. E aí eles criam paradigmas que são contratos metafísicos, e eles, fechando esse contrato, eles passam a pensar de maneira coletiva, e a isso nós chamamos de religião. Tá? Então, religião são contratos metafísicos, sejam eles baseados em intuição embrionária ou intuição primitiva, sejam eles baseados em conclusões metafísicas elaboradas, ou sejam eles puramente filosóficos, do ponto de vista da razão racional, que é a busca do sentido da existência, o que se chama de filosofia. Tá? Então, se a gente pega, por exemplo, esse verso está dizendo aqui, vamos lá, vamos colocar isso aqui de maneira, né, assim, que a gente consiga visualizar ali, né? Olha só. Aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância, o que significa isso? Paixão significa ação, movimento, raja, em sânscrito significa ação, movimento. E ignorância significa tamas, letargia, tá? Ou seja, indisposição de, enfim, de olhar e compreender as coisas, uma acomodação na inércia. Essas duas modalidades, que significa ação e acomodação, tendem a produzir um pensador metafísico que vai se relacionar com os elementais, que são a natureza, a árvore, os pássaros, o espírito da floresta, que são os antepassados, né? Então aí você vê o xamanismo em ação, e ao mesmo tempo a gente tem as religiões que são ligadas aos elementais, né? Que vão dar personalidade aos espíritos da floresta, aos espíritos universais, etc. E essa motivação, ou esse impulso, esse resultado, ele não é, assim, descartável, tá? Ele não é inutilizado, ele não é inútil. Porque o que acontece é que quando se vai fazer análise de processos religiosos originais ou primitivos, nós temos a tendência de considerá-los descartáveis ou inferiores no sentido de inutilizáveis. E não é assim. Eles são úteis, eles são funcionais, eles existem, eles dão conta de atender a demanda de um grupo, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser racionais e identificar que grupo é esse. São os grupos que estão na fase inicial do processo de racionalização dos conceitos. São chamados os grupos que estão na paixão. Aqui a tradução é paixão e ignorância, né? Mas em sânscrito seria raja e tamas. Então, esses sistemas de religião em que se adora os espíritos, os antepassados, não, mas eu não adoro eles. A questão é porque aqui está sendo traduzido como adorar. Mas você pode transformar isso em cultuar, em honrar, em, em dedicar-se a eles. Isso é interpretado como adoração. Então, honrar, cultuar, lembrar, tudo isso está ligado a processos de adoração. Então, algumas pessoas literalmente adoram, com rituais elaborados de adoração. Outras simplesmente fazem uma honra, né, aos seus guias, aos espíritos da floresta, aos, né, espíritos desencarnados, como eles chamam, né? Enfim, todos esses processos, eles são autênticos e atendem a uma demanda, que é um grupo específico do processo. Esses grupos são chamados de Rajatamas. E aí os pensadores que surgem nesses grupos vão elaborar essas relações com, né, os antepassados, com a natureza, com os elementais. As religiões originais, que é o xamanismo, lidavam com esses elementos. Aí temos os elfos, os gnomos, os fogos sagrados, as bruxas, as fadas, etc., os espíritos da floresta, o lobo,
né, o espírito do jaguar, e por aí vai. O condor que passa, e por aí vai. Isso é descartável? Absolutamente não. É produtivo e atende a uma demanda de grupo. Ok? Agora, outros seres vivos, né? Outros seres vivos. Quem adora outros seres vivos? Os políticos. Né? O funcionário que quer evoluir na empresa, alcançar a presidência. Você precisa honrar outros seres vivos, você precisa respeitar outros seres vivos. Qualquer funcionário que quer ser promovido numa empresa, ele precisa honrar, respeitar, ele precisa dar atenção a outros seres vivos, que são seus chefes, etc. Isso significa, em tradução, o equivalente de adorar. Tá tudo bem, faz parte do jogo da vida. Não tem nada de errado com isso. Só que isso está categorizado dentro da escala do Rajas. Tudo bem. Só que essa é uma análise de categorias apenas. Isso aqui é uma análise sintática, não é um julgamento espiritual dos diferentes grupos. É uma análise de grupo. Faz parte do jogo. Ok? Depois, nós temos aí que vão ser, né, adorar os semideuses encarregados das atividades cósmicas. Olha, mas os semideuses são só aí. Não, imagina, os egípcios fizeram isso, os babilônios, os assírios, os incas, os maias, os gregos, os indianos, sabe? Todos os grupos humanos fizeram isso e ainda o fazem até hoje. Né? Outro dia eu vi um vídeo de uma menina que estava falando que tem uma conexão com uma comunidade que reside nas Pleiades, que são chamados Astar Sherrans e tal, etc. E seriam equivalentes de divindades ou semideuses encarregados de administração cósmica. Isso é a categoria conhecida como Rajas. Tá? Pois são motivados por um desejo de ser materialmente beneficiados. Com os quais recursos? Mulheres aqui está sendo falado porque normalmente são os homens que lideram as religiões. E é muito comum homens que lideram religiões se utilizarem do benefício que têm, da influência que têm, para conseguir acesso a ter mulheres, a desfrutar. E para você ter mulheres, é preciso de ter uma logística ao redor, ou seja, importância social, respeitabilidade social, riquezas, etc. Então, esse é um alerta para os líderes materialmente motivados, que são os homens. Porque isso é um problema que acontece no caminho. E eles têm que saber que esse problema tem que ser simplesmente driblado com sabedoria para não incorrerem um erro muito comum, que é os chamados líderes espirituais se envolverem com explorarem as mulheres. E olha eu aqui falando diante de um grupo de mulheres, todas lindas, inteligentíssimas, e eu estou muito bem com isso, tá? Não tenho nenhum conflito com isso, porque eu respeito vocês, eu amo vocês, são pensadores, são pessoas respeitáveis, seres humanos, que tem cada um de vocês uma história importante de vida, entende? E, assim, olhar assim, dessa maneira, e viver essa experiência considerando esse fator, produz muito mais satisfação e prazer espiritual, logicamente, do que se preocupar em explorá-las. Pode manter o verso no quadro, tá? Em explorá-las com objetivos inferiores. Tá? Então, é muito comum as pessoas, líderes espirituais, mas vale para as mulheres também, que se assumem posições espirituais e fazem disso, né, utilizam esse poder para essas funções. Por exemplo, a rainha, a czarina da Rússia, Catarina, a Grande, ela tinha um harém, um amante por dia, e ela escolhia entre os soldados o amante do dia. Um amante por dia. Ela se utilizava do poder dela para essas funções. Sempre que envolve religião, também envolve poder. Está ali, ó. Mulheres, riquezas, poder. Progênie significa a extensão do ego.
Não é? Então, tem pessoas que se aproximam, que adoram o Senhor Supremo, a pessoa suprema, as divindades, com objetivos materialmente motivados, que é ter fama, prestígio, ser adorado ou adorada por outras almas condicionadas como elas, né? Que é um cego guiando um cego, dois que estão indo para o mesmo buraco. Então, esses comportamentos motivados biologicamente são considerados raja tamas, ou seja, canistas, fase inferior do processo de compreensão da evolução espiritual. Não significa que não sejam teses aproveitáveis, porém, são teses iniciantes, chamadas primordiais ou embrionárias, porque não estão elaboradas com o sentido absoluto, que é livrarem-se dos renascimentos definitivos e alcançarem a transcendência absoluta. Não, a pauta principal não é essa. Pode até ter essa pauta envolvida no processo, mas ela não está muito bem assim elaborada. A demanda é para o atendimento local. Bons nascimentos, bom karma, riqueza material, fama, prestígio, influência social, e é nisso que as pessoas ficam, a maioria delas. Então o verso está alertando para que esses obstáculos sejam observados antes que eles estejam diante da pessoa, para que a pessoa possa saber como contorná-los sem emaranharem-se nesses obstáculos aí. Ok? Muito bem, então, nós vamos pausar aqui, tá? E eu vou até, aproveitando aí que a gente está falando desse assunto, eu vou deixar aqui Vou compartilhar com vocês, tá bom? Não agora, eu vou ensinar. E vamos concluir a gravação. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com a energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.